é privilégio dobrado. Eu posso repetir. Ter bênçãos de Deus é um privilégio, mas ser bênção na mão de Deus é privilégio dobrado. Quem não consegue entender isso, viver isso, é porque é ingrato ou porque está apenas preocupado com as bênçãos de Deus. Mas eu posso te afirmar que ter bênção de Deus é um privilégio, mas é privilégio dobrado ser bênção na mão de Deus. Amém? Então, o que adianta você ter bênção e não ser bênção? O que adianta você ter bênção e não ser bênção? É maravilhoso ter bênção, mas é maravilhoso mais ainda ser bênção na mão de Deus. E assim, e quem sabe, muitas bênçãos estão retidas na sua vida porque você ainda não é bênção. Não que Deus é barganhista, e Deus não é barganhista, mas Ele ama abençoar quem é bênção. E quem sabe, muitas bênçãos estão retidas com Deus, não foram liberadas ainda, porque você não é bênção. Se você se tornar uma bênção, Deus vai abençoar você, porque Ele ama abençoar quem abençoa. Opa! Deus ama abençoar quem abençoa. Amém, glória a Deus. Esse texto você conhece bem, muito bem. Eu já preguei muito sobre esse texto aqui em outros lugares. Ele possui alguns personagens. Ele possui, na verdade, 5 personagens. Naamã, a menina, serva de Naamã, da sua esposa, o rei da Síria, o rei de Israel e o profeta Eliseu. São os personagens dessa história. E você sabe bem que o personagem principal dessa história é Naamã. Mas hoje nós não vamos falar sobre o personagem principal desta história. Nós vamos falar sobre uma coadjuvante dessa história de cura de Naamã. Nós vamos falar dessa menina. E o texto que nós lemos, ele é rico em falar dessa menina. Ele não é rico em trazer detalhes da história dessa menina. Aliás, nem o nome dela tem na história. Não há riqueza de detalhes na história desta menina. A sua biografia ela é curta, até porque a proposta é falar da cura de Naamã. Mas a história dessa menina é riquíssima em um detalhe. Qual detalhe? Ela foi uma bênção. Sua história, ela pode caber em muitos livros, mas se na história da sua vida, dentro desse livro, não tiver pelo menos meia página de que você foi bênção na vida de alguém, de que vale a sua vida ser escrita em vários livros? A história dessa menina não tem páginas e mais páginas e mais páginas de detalhes riquíssimos, ricos de quem ela foi. Mas essa história, apesar de ser curta, ela é riquíssima em uma informação. Ela foi uma bênção. E que você também seja cada vez bênção na vida das pessoas. Posso ouvir um amém? Aliás, a história dessa menina é trágica. A história dela é trágica. E sabe o que eu acho interessante? Que essa menina não vai fazer da tragédia da sua vida uma espada para ferir a sua própria alma ou para ferir alguém. Já reparou que pessoas que sofrem muito, ela transforma a sua vida em uma espada que fere os outros e fere a si mesma? Uma pessoa ferida, a sua vida acaba se tornando uma espada. Ela fere outras pessoas e fere a si mesma. Essa menina não fez da tragédia da sua vida uma espada para ferir a si mesma e ferir os outros. Porque assim, tem gente que as tragédias são transformadas em espada que fere. Tem gente que transforma as tragédias em escudo que protege. Pode ter certeza disso. Tem gente que transforma as tragédias da vida em espada que fere. Mas tem gente que transforma as tragédias da vida em escudo que protege.
Tem gente que as tragédias são transformadas em veneno que mata aos poucos. Tem gente que transforma a tragédia em remédio que cura. Vou repetir. Tem gente que transforma as tragédias da vida em veneno que mata aos poucos. Mas tem gente que transforma as tragédias da vida em remédio que cura. Essa menina foi remédio que curou. Ela não fez da sua vida um veneno para matar os outros. Ela fez da sua vida um remédio para curar, abençoar Naamã. Amém, amados? Então, se algum dia alguma coisa acontecer na sua vida de tragédia, de dificuldade, de luta, por favor, transforma tudo isso em remédio para abençoar as pessoas. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Eu quero então mergulhar na história dessa menina com você. E eu gostaria que hoje você saísse daqui pensando assim: eu preciso melhorar, eu preciso ser bênção na vida das pessoas mais do que sou. Porque eu sei que você é bênção na vida das pessoas. Mas eu gostaria que você saísse daqui nessa noite um pouco melhor. Ou quem sabe, muito melhor do que você entrou. Melhor ainda do que você entrou. Meu desejo é que você saia daqui nessa noite desejando ser bênção e bênção e bênção na vida das pessoas. Existem verdades na vida de quem se torna bênção na vida das pessoas. E eu quero tirar essas verdades desse texto com você. Verdades na vida de quem se torna bênção na vida das pessoas. Está aparecendo aí na tela? Sim? Amém? Então vamos lá? A primeira verdade na vida de quem se torna bênção na vida das pessoas. Primeira verdade está aparecendo na tela para você aí, ó. Quando somos bênção na vida das pessoas, não escolhemos quem vamos abençoar. Nós vamos começar de maneira difícil. Aliás, sempre complica ainda mais. Então é assim. Se você se tornar uma bênção na vida das pessoas, quando você se torna bênção na vida das pessoas, você não vai fazer escolha a quem você vai abençoar. Eu comecei pelo versículo 1, porque o versículo 1 vai falar de Naamã, general da Síria. E no relato do versículo 1, está claro que Naamã tem uma lepra. Mas antes de falar de que ele tem uma lepra, ele tem um porém, o texto vai dizer que tipo de homem foi Naamã. Dentre as suas prerrogativas, tem uma: ele foi um grande homem diante do seu Senhor. E foi um grande general de guerra. E a história diz que Naamã, ele leva essa menina para casa como troféu de guerra. Ele leva essa menina para dentro do seu lar, como troféu de quem ele era, um grande general. E veja bem, essa moça, essa menina, ela não escolhe ser escrava de Naamã. Preste atenção nisso. Ela não escolhe ser escrava de Naamã, mas ela escolhe ser bênção na vida de Naamã. Vou falar de novo. Ela não escolhe ser serva de Naamã, mas ela escolhe ser bênção na vida de Naamã. Isso é sério. Ela escolheu abençoar, ao invés de escolher amaldiçoar. E você sabe que o contrário de bênção é maldição. Nós escolhemos se falamos palavra de bênção
ou se falamos palavra de maldição, mas também escolhemos se vamos abençoar ou não. Só que tem um detalhe: se você de fato é abençoador, você não escolhe quem você vai abençoar. Quando Jesus disse que o principal mandamento é amar o próximo como a si mesmo, Ele está falando que isso não é uma escolha, é um mandamento. E mandamento, ele se obedece, se vive. Então Jesus, de uma maneira muito clara, está dizendo que amar o próximo é mandamento. Então mandamento se obedece. Ele fala assim no Sermão do Monte: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas qualquer que bater na face direita, oferece também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te-á a túnica, largar-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser lhe dar emprestado. Ouviste que foi dito: amarás a teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos perseguem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e os que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Parece que essa menina leu o Sermão do Monte. Ela ama aquele a quem a transformou escrava. Ela oferece outra face. E ela vai além. Ela resolve abençoar quem a tornou como escrava. Escolher pessoas que nós amamos para abençoar é fácil. Difícil é abençoar quem nos faz ou quem nos fez alguma coisa. Então, se você se considera uma pessoa pronta para abençoar, você não vai escolher quem vai abençoar. Agora preste atenção: se você não vai escolher quem você vai abençoar, tem alguém que vai escolher. Quem é esse alguém? De novo. Se você é alguém que abençoa pessoas, você não vai escolher quem você vai abençoar, mas tem alguém que vai escolher. Esse alguém é Deus. E pode ter certeza, meu irmão, que Ele vai escolher quem mais você gostaria que não fosse escolhido. Então, repita comigo, por favor, ainda está na tela. Diga bem alto no meu 3. 1, 2, 3. Que Deus Todo-Poderoso dê as pessoas mais difíceis para você abençoar. Pastor, você está desejando isso para mim? Exatamente. Porque aí você vai ser levado à prova se de fato você é abençoador ou não, ou se de fato você é apenas alguém que está esperando as bênçãos dos céus sobre a sua vida. Pode ficar tranquilo que eu vou pedir para você falar amém, não. Vamos lá, a segunda verdade na vida de quem de fato é abençoador. Todo abençoador é servo de quem precisa. Todo abençoador é servo de quem precisa. O versículo 2 vai dizer que ela estava presa. Ela era presa, prisioneira de guerra. Mas o versículo ainda nos dá a informação de que ela era serva da mulher de Naamã. E se você ler com detalhes, e não precisa ser muito, porque são apenas 4 versículos que falam dessa menina, você vai perceber que ela toma ao pé da letra o significado de ser serva. Porque ela vai chamar aquele a quem a levou presa, prisioneira, aquele a quem maltratou o seu povo, de meu Senhor. Evidentemente
que o meu Senhor, que ela usa é com letra minúscula e não com letra maiúscula, porque meu Senhor, com certeza, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus na qual ela conhecia. Mas ela a chama de meu Senhor. Como serva, ela não tinha escolha para servir a mulher de Naamã. É bem possível, isso é bem possível, que muitas vezes a esposa de Naamã, a mulher de Naamã, mandou ela fazer alguma coisa, lhe deu tarefas que lhe foi contra a sua própria vontade. E quem sabe, por medo de ser punida, ela fez, mesmo contra a sua vontade. Afinal de contas, ela era serva. Mas quando a casa de Naamã foi afetada por uma lepra, porque quando uma pessoa passa por uma batalha grande, uma luta, uma doença, toda a casa sofre. Quando uma pessoa passa por uma guerra espiritual, toda a casa sofre. Então quando Naamã entra para a sua casa, vai para a sua casa, ele leva para dentro da sua casa a lepra e os desdobramentos do seu problema, porque lepra naquela época não tinha cura. Então quando Naamã leva para dentro da casa a lepra, toda a casa de Naamã é afetada. Porém essa menina, ela não se escondeu, ela se apresentou. Por que ela se apresentou? Porque servo não se esconde, servo se apresenta. Servo não se esconde, servo se apresenta. Diga comigo, servo não se esconde, se apresenta. E servo se apresenta no momento mais difícil, ou nos momentos mais difíceis. E vamos ser sinceros, são dos momentos mais difíceis na família e na igreja, porque são duas coisas com muitas coisas, perdoe-me aí a redundância, semelhantes, similares, família e igreja. Então quando a coisa aperta dentro de casa e quando a coisa aperta na igreja, são essas horas que os servos se apresentam, eles aparecem. Servo não se esconde, servo se apresenta. Servo não espera, servo é proativo. Servo logo apresenta a solução. Fala de novo. Servo, ele é proativo. Servo logo apresenta a solução. Servo não vê dificuldades. Servo não vê dificuldade. Servo vê resolução. Servo vê o problema resolvido. Sabe por quê que os servos estão cada vez mais escassos da igreja? Sabe por quê? Não estou falando aqui da nossa igreja especificamente, mas a maioria aqui já fez parte de outra igreja, participou de outro rebanho, de outra comunidade. Sabe por que os servos estão cada vez mais escassos nas igrejas? Claro que um dos motivos é que cada vez mais nos tornamos egoístas, pensamos só em nós mesmos. Outro motivo é porque cada vez mais queremos que aquilo que a gente faz apareça na igreja. Isso é evidente, isso é fato. Os servos estão cada vez mais difíceis de aparecer na igreja, porque cada vez mais pensamos em nós mesmos. E porque aquilo que a gente quer fazer, a gente quer que apareça. Mas o principal motivo não são esses dois. Por que será então que os servos estão cada vez mais difíceis de surgirem, de aparecerem e de servirem na igreja? É porque cada vez mais
os servos estão distantes de Jesus. E quanto mais longe de Jesus, menos servo nos tornamos. Posso repetir. Quanto mais longe de Jesus, menos servos nos tornamos. Quanto mais perto você se torna de Jesus, quanto mais perto de Jesus você está, mais servo você vai se tornar. Porque não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de, tornando semelhante aos homens. Por isso, está cada vez mais difícil de surgirem servos na igreja, como essa menina. Porque cada vez mais, aqueles que se dizem servos de Jesus, e que cada vez se tornam gospels, e não servos, estão distantes de Jesus. E quem está distante de Jesus, cada vez menos é servo. O contrário é verdade. Quanto mais próximo de Jesus, mais servo nos tornamos das pessoas. Cadê aqueles que são servo de Jesus aí? Levanta a mão para eu ver se você é servo de Jesus. Então, por favor, se você é servo de Jesus, entenda isso. Se você é servo de Jesus, mais perto de Jesus você está, mais perto das pessoas você vai estar também. Então significa dizer, meu irmão, que você não vai se esconder, você vai se apresentar, que você não vai esperar, você vai achar a solução, que você não vai ver dificuldade, você vai ver facilidade. Por quê? Porque você é servo. E sobretudo, porque você está perto de Jesus. Perdoe-me, eu não calculei a distância entre a Síria e Samaria. Depois você pesquisa aí, distância entre Síria e Samaria. Não precisa fazer agora não, por favor. Mas eram muitos quilômetros. Muito embora essa menina estivesse longe de Samaria, e Samaria era a capital de Israel, e lá estava Deus na pessoa de Eliseu, vou falar daqui a pouco, significa dizer que essa menina sabia o que significava presença de Deus. Muito embora ela estivesse longe de Samaria, mas ela não estava perto de Deus. Longe de Deus, ela estava perto de Deus, e por estar perto de Deus, que ela pôde abençoar seu Senhor. Ela se tornou serva do seu Senhor, quanto mais o seu Senhor precisava de alguém que fosse servo. Eu quero desejar a você, meu querido irmão, que está perto de Cristo, que Deus lhe dê pessoas para você abençoar, que você seja ativo, proativo, que você seja facilitador no nome de Jesus Cristo. Terceira verdade na vida daquele que é abençoador: todo abençoador tem graça e misericórdia no coração. Está aparecendo, né? Claro. Para eu beber a minha água. 1, 2, 3. Olha o que essa menina está dizendo. Quem dera, oxalá meu Senhor fosse a Samaria, para estar diante do profeta. Ela está liberando uma palavra de bênção. E essa palavra tem duplo entendimento, não tem duplo sentido, tem duplo entendimento. Primeiro, é uma palavra que expressa sentimento. Quem dera, oxalá meu Senhor estivesse em Samaria. Essa palavra expressa sentimento. Que sentimento? Misericórdia e graça. Veja bem, ela está torcendo para o seu Senhor conhecer o poder de cura. Por quê?
porque havia graça e misericórdia no seu coração. Graça e misericórdia por quem a impediu de viver os seus sonhos, quem a impediu de viver na sua terra, quem a impediu de conviver com seus pais. Entende agora o que é graça e misericórdia? Já pensou, meus irmãos, se Deus olhasse para nós da forma que nós merecíamos que fôssemos olhados? Mas Deus não olhou para nós como pecadores que merecia a condenação eterna. Deus olhou para nós com olhares de graça e com misericórdia para com as nossas vidas. Isso significa dizer que a misericórdia e a graça não tem nada a ver com o que as pessoas fazem ou deixam de fazer pela nossa vida. Então essa palavra dela expressa um sentimento. Quem dera, oxalá, meu Senhor, fosse a Samaria, ele conheceria o profeta que está lá. É uma palavra que expressa sentimento. Que sentimento? Misericórdia e amor. Mas é também uma palavra de resolução ou de solução. Porque o seu pensamento traduzia a seguinte frase. Seu pensamento e sua palavra traduz a seguinte frase: em Israel há um Deus vivo que é capaz de curar o meu Senhor. Eu não sei se você está entendendo isso aqui. Vamos lá ao versículo 3. Olha aí comigo o versículo 3. Tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Essa palavra expressa duas realidades. A primeira, sentimento, misericórdia e amor. A segunda, resolução ou solução. E na resolução está dizendo: se o meu Senhor for em Israel, ele vai ser curado, porque lá tem cura. E quem é abençoador age dessa mesma forma. Paulo diz em Efésios que nós somos imitadores de Deus. Somos imitadores de Deus, porque somos filhos dele. Se somos imitadores de Deus, nosso coração precisa ter misericórdia e amor. E nas nossas palavras precisam ter resolução de problema. E só tem um que resolve problema. Não somos nós, é Deus. É Deus. É Deus. Se você é abençoador, meu irmão, seu coração tem que estar cheio de misericórdia e amor. E sua boca tem que proferir resolução para quem precisa. Sua boca tem que liberar a palavra que resolva problema. E só tem um que resolve problema, é o Senhor Jesus. Se você é abençoador, meu irmão, seu coração está cheio de misericórdia e amor, e sua boca está cheia de bênção, que libera poder para as pessoas serem abençoadas, em nome de Jesus. Aleluia. Quarto, aliás, fale comigo, número 3, mais uma vez. 1, 2, 3. Todo abençoador tem graça e misericórdia no coração. 4. Vamos lá, quarta verdade na vida de quem é abençoador. Todo abençoador é convicto onde está a bênção. Ela dá o endereço. Ela fala onde está a bênção. Vamos lá. Qual era a bênção que Naamã precisava? Lógico. Qual era a bênção que Naamã precisava? Sua cura de uma lepra. A bênção que Naamã precisava era a cura da sua lepra.
E a solução para a cura de Naamã tinha um endereço: Samaria. E tinha um nome: Eliseu. Vamos lá. Cura tem um endereço: Samaria. Cura tem um nome: Eliseu. Samaria é o lugar onde Deus libera sua palavra profética. Samaria é o lugar onde o Senhor reina a partir do profeta. Quem é o profeta? O profeta é representante de Deus, é a boca de Deus. Deus fala por ele. Presta atenção. Uma menina, se é menina, se o texto a chama de menina, ela não pode ter mais do que 12 anos. Uma menina de 12 anos tem vida devocional. Não entra aí não, pastor. Entro sim. Eu estou colocando 12 anos para ser a idade máxima. Porque Talita, a menina que Jesus ressuscita, tinha 12 anos, então vou colocar a idade máxima. Para não ficar feio para a gente. Para não ficar feio. 12 anos, se não ficar feio. Se eu coloco 8, aí vai ficar feio para a gente. Uma menina de 12 anos tem vida devocional. Pastor, prova que essa menina tem vida devocional. Olha, ela está citando o lugar onde Deus reina, libera a sua palavra, e ela está liberando a pessoa na qual Deus é representado. Então, ela conhecia aquele que orava e conhecia aquele que liberava a palavra. Ou seja, ela era uma menina de oração e de palavra, meu irmão. Você sabia que as pessoas mais convictas na igreja são aquelas que têm vida devocional? É óbvio, é lógico. Porque quem não tem vida devocional está sempre com dúvida em alguma coisa. E não são dúvidas de bíblicas, não. Dúvidas que têm a ver com a própria existência, com a vida, com o cotidiano. Caso ou não caso, namoro ou não namoro. Faço ou não faço? Venho à igreja ou não venho à igreja? Vou ao culto ou não vou ao culto? Lidero ou não lidero? Abençoo ou não abençoo? Meu irmão, quem tem vida devocional tem convicção. Se o meu Senhor for a Samaria, lá ele vai ser curado, porque lá não falta palavra, lá não falta a presença de Deus. Eu gostaria muito que você contribuísse para que esse ambiente fosse assim. Como assim, pastor? Lugar onde o Senhor libera da sua presença, lugar onde o Senhor libera da sua cura, a ponto de você dizer assim: está com problema? Vai comigo à rua Inácio Pereira, número 10. Não é o pastor que está lá não, é o Espírito Santo que está lá, é Jesus quem está lá. E lá você vai ser curado, lá você vai ser liberto, lá você vai ser abençoado. Ei, reage de alguma maneira aí, irmão, diga glória a Deus. Mas quem não tem vida devocional tem medo, se esconde, não tem convicção. Irmão, se eu descobrir que essa menina tem 8 anos, 9 anos, eu volto e falo que tem 8, 9 anos, para ficar, eu e você, não vou falar você não, para a gente ficar mais envergonhado ainda. Eu vou pesquisar quantos anos tem essa menina. Se ela tiver 8, 9, eu vou dizer, ela não tinha 12, tinha 8 e 9. Porque uma menina ter convicção assim, irmão, e a gente não ter, a gente tem que ficar envergonhado. Diga comigo. Todo abençoador. Aliás, leia aí. 1, 2, 3. E de onde vem a bênção?
de Jesus Cristo, do Senhor. Tomara que o meu Senhor faça desse lugar um lugar de liberação de bênçãos. O ambiente não é o ambiente, é a ambiência. São pessoas. Tomara que esse lugar seja cheio de pessoas ungidas por Jesus, para que nesse lugar as bênçãos sejam liberadas para as pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. É uma frase do pastor Elvaldo Ramos muito interessante. Você não pode levar alguém para o lugar se primeiro você não conhecer o lugar onde você quer levar as pessoas. Vou repetir. Você só pode levar alguém para um lugar se primeiro você conhecer o lugar onde você quer levar as pessoas. Essa menina apontou o caminho do poder, da manifestação do poder, é porque ela conhecia esse lugar. Se você não tem apontado a solução na vida das pessoas, talvez seja porque você ainda está muito longe do lugar onde o Senhor libera as suas bênçãos. Última verdade na vida de quem é abençoador. Abençoador tem prestígio no que fala. É esperança para quem precisa. Versículo 4. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor. Dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. O contexto, a história por trás da história diz que Naamã, quando sai da sua casa, ele espalha o que ele recebe desta menina. Porque eles deram ouvido à menina. Será porque Naamã, sua esposa, deu ouvido à menina? Por desespero ou porque essa menina tinha prestígio? As duas coisas. Mas o que faz Naamã? Pega a palavra da menina, coloca no coração, espalha para quem está perto. E o contexto, a história por trás da história diz que isso se espalha para outros lugares. E o que ele faz? Vai diante do rei da Síria e diz: assim e assim diz a menina. Percebeu que ele repete a palavra, que a palavra é repetida, assim e assim? Ela se repete. Assim e assim diz a menina. Quando uma palavra é repetida 2 ou mais vezes, ela está dando um atestado de prestígio de quem fala. É como se Naamã dissesse o seguinte: eu assino embaixo o que essa menina falou. Agora detalhe. Uma palavra dessa tem tanto prestígio, que não foi questionada nem mesmo pelo rei da Síria. O rei da Síria logo escreveu uma carta para o rei de Israel dizendo: recebe Naamã, porque daqui de Samaria foi liberada uma palavra de que meu servo Naamã seria curado. Se aí em Israel não tem gente de prestígio,
aqui em Samaria saiu alguém de Israel que tem. Vou falar de novo que eu acho que você não entendeu. Se aí em Israel não tem ninguém com prestígio, a não ser o profeta Eliseu, aqui em Samaria tem alguém que saiu daí de Israel que tem. E não é um pastor, não é um missionário, não é um profeta, é uma menina. Meu Deus, uma menina escrava que naquele tempo ninguém daria prestígio, é capaz de levar um general e um rei a dar ouvidos naquilo que ela diz. Talvez você esteja perguntando o seguinte: o que levou essa menina a convencer o seu senhor e o rei de que em Samaria havia cura para Naamã? Desespero? Não. Prestígio. Como se constrói prestígio? Antes de responder a essa resposta, cuidado, porque quando você tem prestígio, quando você tem honra diante das pessoas, isso pode desmoronar com pequenas coisas. Mas como que se construiu o prestígio dessa menina? Com qualidades, como simplicidade, humildade, misericórdia, amor e fé. Quem está ligado comigo ainda na palavra, diga amém. Glória a Deus. Então é assim. Quem está falando não é qualquer pessoa. Quem falou não é mentiroso. Quem falou não é relapso. Quem falou não é alguém que faz as coisas de qualquer maneira. Quem falou é humilde, é simples, tem amor no coração, tem misericórdia. Quem falou tem intimidade com Deus. Outro detalhe, você vai me ajudar. Diga comigo, essa menina, diga forte, essa menina tipifica o Espírito Santo. Fale sem medo, porque você tenho certeza que você vai entender isso. Diga comigo, essa menina tipifica o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo tem poder de convencer. E quando o Espírito Santo convence, ele convence de maneira doce e suave. E quando o Espírito Santo convence, corações orgulhosos se quebrantam. Reis não aguentam. Homens de prestígio não aguentam. Se rendem à doçura da sua palavra. Eu vou primeiro falar e depois você vai levantar a mão. Vou fazer o contrário agora. Primeiro eu vou falar, depois você vai levantar a mão se você quiser receber. Que o seu prestígio seja construído na presença de Deus. Que as qualidades de Jesus faça de você um homem de prestígio, uma mulher de prestígio. Um homem de valor, uma mulher de valor. A ponto daquilo que você falar de maneira doce e suave, convencer as pessoas que Jesus é a solução, que Deus é o caminho, que Jesus é aquele que cura e liberta. Se você quiser levantar a sua mão, levanta, que eu não estou vendo. Nem estou vendo se você quer isso ou não. Simplesmente eu estou levantando as minhas duas mãos. Porque é assim que eu quero que o Senhor me torne um homem de valor, um homem de prestígio, para que eu possa ser instrumento do Espírito Santo, para aquilo que eu falar, as pessoas se renderem a Jesus. Louvado seja Ele, aleluia.
Irmão, não basta falar daquilo que se vive, é preciso viver aquilo que se fala. Quando temos intimidade com Deus e vivemos desse jeito, o que sai da nossa boca para o coração das pessoas é palavra do Espírito Santo. Concluindo a palavra, aliás, para não perder o costume, número 3, diga o que está aqui na tela. 1, 2, 3. Amém. Quem quer ser esperança para quem precisa, levanta a mão. Diga glória a Deus, aleluia. Termino, meus amados irmãos. É desse tipo de crente que o mundo precisa. É desse tipo de pessoa que o mundo precisa, que a igreja precisa. Eu não tenho dúvidas nenhuma, pela palavra de Deus, que o Espírito Santo está procurando gente assim. Crente que é usado por Ele para abençoar gente. Crente que é usado por Ele para abençoar pessoas. Eu termino usando uma fala de um aluno de medicina na sua formatura. Termino usando a frase, ou a fala, ou parte do discurso de um formando de medicina da UFAM, chamado Lucas Ximenes. Em seu discurso de formatura, ele vai dizer não somente essas falas, essas palavras, mas outras, mas eu quero terminar com essas falas. Presta atenção. Os rios não bebem da sua própria água. As árvores não comem dos seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. As flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. Acréscimo do pregador. Viver para os outros, além de ser regra da natureza, é mandamento divino. Terminando. A vida é boa quando se é feliz, mas é muito melhor quando os outros estão felizes por nossa causa. Vou repetir só a última fala do Lucas. A vida é boa quando se é feliz, mas é muito melhor quando os outros estão felizes por nossa causa. Pode ter certeza, ter as bênçãos de Deus é um privilégio. Ser bênção é privilégio dobrado. E termino mesmo dizendo que você não vai para o céu carregando as bênçãos. Olha aqui para mim, irmão. Vou fazer um esforço para ficar em pé, para você ouvir. Olha aqui para mim. Você não vai carregar para o céu as bênçãos. Você não vai carregar. Mas você vai levar para o céu o resultado de ser bênção na vida das pessoas. Vou falar de novo. Vou deixar as minhas pernas doerem enquanto eu puder para repetir isso. Você não vai carregar para o céu as bênçãos que você receber nessa terra. Mas você vai carregar para o céu os resultados de você ser bênção na vida das pessoas. Sabe qual é o nome daquilo que você vai levar para o céu? Ou vai ter no céu por causa, ou por ser bênção na vida das pessoas? Galardão. Vou falar de novo. Não tem problema em você ser abençoado nessa terra. Não há problema. Deus não tem problema em te abençoar. E vou repetir.
Quem sabe você está com bênção retida porque você não abençoa ninguém. Então Deus não tem problema nenhum em nos abençoar, porque Ele é feliz em nos abençoar. Mas você não vai carregar bênção nenhuma para o céu. O que você vai carregar para o céu é o resultado de você ser bênção na vida das pessoas. Isso você vai levar para o céu. Então você precisa escolher nessa noite se você está interessado nas bênçãos de Deus, ou se você está disposto a ser bênção na vida das pessoas. Simples assim. Posso ouvir um amém? Fica em pé. Eu quero orar por você. Vou precisar sentar. Quero orar por você. Quem sabe você foi tocado por essa palavra e você está dizendo, ou melhor, você está ouvindo aí no seu ouvido, na sua mente, a voz do Espírito dizendo: vai lá, seja bênção. O que você precisar para você ser bênção, eu vou te dar. Hoje eu quero orar, não por bênção. Hoje eu quero orar para quem quer ser bênção. Vou falar de novo. Perdoe-me. Posso fazer isso em outro momento. Posso fazer isso em outra hora. Aliás, eu faço todo dia. Mas nesse momento, eu não vou orar pelas bênçãos que você quer e precisa. Eu vou orar para aquele que quer ser bênção. Pastor, mas eu não tenho capacidade, mas eu não tenho recurso.